boa noite para você. Estamos juntos aqui mais uma vez no nosso programa Viva. Eu falo programa, mas esse não é um programa, é um projeto que visa ajudar você a fazer com que você cresça, sua família cresça e a nossa comunidade aqui na NUC seja uma comunidade ainda melhor. Cada semana temos trazido aqui pessoas especiais que têm abordado temas fundamentais para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa comunidade. Nessa noite não será diferente. Estamos recebendo aqui o doutor Daniel, que é um especialista formado em enfermagem, farmácia, tem mestrado, tem doutorado. Ele vai falar um pouquinho mais disso aqui para a gente, mas eu quero dar aqui as boas-vindas. Boa noite, doutor Daniel. É um privilégio, um prazer recebê-lo aqui no nosso projeto. Boa noite, dizer que o prazer é meu, né? É sempre importante contribuir com a comunidade, com uma informação clara e verdadeira, e dizer que estou muito honrado em fazer parte aqui desse programa, e eu tenho certeza que tanto esse quanto outros programas, né, que têm a identidade adventista, certamente é de excelência. Muito obrigado. Você disse, né, a identidade adventista. Esse é um projeto, logicamente, gravado no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, promovido pela igreja, mas tem uma finalidade que é alcançar a comunidade. Não é um projeto proselitista. Eu sempre digo isso para que aquele que nos assiste possa ficar tranquilo de que o conteúdo abordado aqui será um conteúdo pensando no bem-estar da família. E falando em questão de religião, você é da Maranata, é isso mesmo, né? Exatamente, sou da Maranata, né? E é um prazer mesmo estar aqui hoje com vocês, orientando a comunidade. Muito obrigado. Um abraço também para os nossos amigos da Maranata. É muito bom ter vocês com a gente. Daniel, o tema de hoje é um pouquinho sobre a área da educação, mas no início aqui eu falei que você é formado em enfermagem, tem faculdade também de farmácia, é mestre, é doutor, mas fale um pouquinho sobre essa sua formação, fale também um pouquinho sobre o vínculo do seu trabalho com a educação, especialmente a educação no nosso país. Você pode compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, da sua carreira, do seu currículo aqui para a gente? Eu costumo dizer que a educação me escolheu. Nem foi tanto eu que escolhi a educação, não. Ela me escolheu e eu apaixonei. Desde meu segundo ano de faculdade, né, por motivos de necessidade, eu fui convidado para ministrar aulas de química no ensino médio. E foi ali tudo onde começou, onde eu fui professor de cursinho, fui professor no ensino médio, depois trabalhei em grandes redes como o Coque, Marista, e o tempo foi passando e mais uma vez dei um passo a mais com a educação superior, a qual, né, eu trabalho até hoje. Mas nunca perdi o vínculo com o ensino médio, inclusive já fui professor de biologia aqui no Santo Antônio, aqui na NUC. Olha só que interessante. E hoje eu estou vinculado ao UNEC, que é o Centro Universitário de Caratinga, uma instituição que vem fazendo um trabalho de educação com altíssima excelência aqui na NUC. Sim. E hoje também eu estou, né, vinculado ao Ministério da Educação como um avaliador e viajando aí o Brasil inteiro, contribuindo mais uma vez com a educação. Muito bacana, é um privilégio mais uma vez tê-lo aqui, e sem dúvida essa sua experiência desde educação básica, ensino superior e também como avaliador do MEC te traz um background, né, ou uma base muito forte para colaborar com a comunidade aqui na NUC. E você disse aqui muito bem da Unesc, né? Eu agradeço mais uma vez a Unesc. Eu conheço a Priscila, né? Priscila Garcia esteve conosco de bom grado, e agradeço você da Unesc, colaborador, mais uma vez por abrir as portas para estar no nosso programa. Espero que essa parceria continue, né? Porque sem dúvida nosso objetivo é o mesmo, fortalecer e ajudar a comunidade, não é mesmo? Evidente, vou fazer só uma Fica à pequena vontade. correção. UNEC. É UNEC. Unesc é Colatina. É isso, a UNEC. Exatamente. Obrigado, desculpa aí. Mas, Daniel, nós estamos aí trabalhando sobre educação, muito tem se discutido sobre educação. Na verdade, a educação sempre foi e deve ser, logicamente, um debate fundamental para o bem-estar do nosso país.
E nesse contexto que a gente está vivendo, sem dúvida esse debate ele vem novamente à tona sobre investimentos, sobre propostas, sobre estratégias, sobre atuação para o crescimento. É sobre isso que a gente quer falar, e eu quero começar com uma primeira pergunta, Daniel. Apesar de ter a formação na área da enfermagem, seu vínculo com a educação, como você bem disse, é muito forte. E você tem rodado o país avaliando cursos, né, pelo MEC. E eu te pergunto, a educação brasileira, ela tem avançado? Como que você avalia esse contexto? Se é apenas em algumas regiões ou no geral, como que você diz que está hoje a educação brasileira? A educação brasileira, ela tem avançado por demais. Se a gente fizer uma reflexão, talvez 15, 20, 30 anos atrás, a educação, principalmente a educação superior, ela era um ponto de altamente excludente. Você só tinha acesso àquele que era rico. Então, muitas vezes, assim, para você conseguir uma educação, não estou falando em qualidade, para você conseguir uma formação superior, você teria que migrar para Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, grandes centros. E quem tinha oportunidade para fazer essa migração seriam as pessoas de um poder aquisitivo um tanto significante. E aquela pessoa que não tinha uma condição tão boa financeiramente falando, muitas vezes tinha talento, competência, capacidade de sobra, mas não tinha oportunidade de ascender então ao ensino superior. Então, vamos fazer uma analogia aqui, que o empresário, né, o patrão, os filhos dele, tinha essa oportunidade de sair e educar, e os filhos do empregado, ele iria estar marcado sempre para ser um servo, né, continuar a trajetória do pai, uma continuação da trajetória. Hoje não. Hoje você tem a popularização do ensino superior, hoje você tem a educação expandindo para pequenos centros, é o caso de Nanuque, inclusive com formação de excelência, e ela deixou de ser excludente. Então, eu tenho sentido um avanço muito grande na educação, mas o Brasil ainda está aquém e precisamos avançar muito mais ainda. E em qualidade, em alguns locais, sem dúvida, qualidade, né? Com certeza, qualidade é um ponto principal, né? Mas eu costumo dizer que a concorrência, ela traz qualidade. E uma vez que você faz uma expansão dessa educação, você vai ter começando a ter disputas. E essa disputa vai forçar a melhoria da qualidade. Então é importante, a concorrência é importante nesse sentido. Com certeza. Então, essa questão, e é bem interessante, eu gosto sempre de pontuar algumas falas, principalmente para aqueles que nos assistem, que acham que hoje o estudo depende de recurso financeiro. Eu acho que hoje o que mais influencia é a força de vontade, não é mesmo? Com certeza absoluta. A força de vontade, ela em todos os aspectos, ela tem um poder muito grande. A pessoa que tem força de vontade quer chegar, ele não enxerga barreiras no caminho. Ou se até enxergar aquelas barreiras do caminho, mas o foco está em seguir em frente. Agora, a pessoa que não tem perspectiva, que ele não quer, que ele não tem força de vontade, que ele está travado, ele enxerga a barreira e não se sente capaz de superar aquela barreira. Aquela barreira, ela torna muito maior que a oportunidade. É isso mesmo, é isso mesmo. E Daniel, agora no nosso contexto, né, hoje você muito bem expandiu, né, os horizontes a respeito de oportunidades, expandiram as opções, né, de faculdades, seja elas presenciais ou à distância. Mas o que eu quero falar aqui é um pouquinho sobre faculdade à distância. Ainda existe alguns preconceitos, né, a respeito do ensino à distância, mas parece que essa pandemia chegou e a única opção foi o ensino à distância. As escolas que tinham ensino presencial acabaram se adaptando ou migrando, não de forma definitiva, mas de forma temporária para o ensino à distância. E eu pergunto, essa pandemia teve um impacto positivo
no pensamento sobre o ensino à distância? Ah, evidente, com certeza. E sem contar que o ensino à distância, ele veio para ficar, né? Há muito tempo, o mundo já vem sendo transformado para a era digital e ele veio para ficar. Agora nós temos nichos que limitam. Eu vou citar um exemplo. Vamos pegar um curso, por exemplo, de gestão hospitalar. Um curso que, basicamente, ele é totalmente teórico. Então, você vai ter como... a educação à distância vai ter como atender esse curso com mais facilidade. Né? Vamos pegar agora, por exemplo, eu sou enfermeiro, vamos pegar um curso de enfermagem, de farmácia, que ainda não se descobriu uma tecnologia, por exemplo, para passar uma sonda, né, à distância, para você fazer uma sonda nasogástrica, ou cuidar de uma ferida, mudar um decúbito, fazer um banho no leito ali. Então, esses cursos aí, eles já são um pouquinho mais limitados. Então, vai precisar de amadurecer muito mais essa educação à distância para que nós atendemos esse nicho. Agora, hoje já existe, inclusive, portarias do Ministério da Educação que permite o curso presencial fazer uma parte, chegando até mesmo 40% à distância. Então, normalmente, as instituições de ensino superior, elas vão usar aquelas disciplinas menos técnicas, né, que não tem prática para fazer esse trabalho, que é o caso, por exemplo, de um português, uma socioantropologia. São mais teóricos, né? Os teóricos dá para encaixar no ponto de vista à distância, mas realmente o prático, né? A gente precisa aí de um acompanhamento técnico mais específico. Precisa. Eu penso também que o ensino à distância ele tem que se ressignificar bastante, porque chega hoje no ensino superior, o estudante ele chega do ensino médio sem o hábito de leitura, ele chega com a limitação em interpretação, e esse ensino à distância, o estudante tem que ser bem autodidata para conseguir fazer com eficiência a sua formação. Sim, então tem esse fator limitante também. E eu digo que isso às vezes é cultural, né? No nosso contexto nacional aqui, essa disciplina de leitura, de preparo. Você que passou pelo doutorado e mestrado sabe muito bem disso. O brasileiro, mesmo passando pela faculdade, ele ainda tem dificuldade de escrever dissertações, artigos e outras coisas aqui no nosso contexto. Esse é um contexto real, né? Com certeza. Nossa base limitante de formação, no sentido do ensino de base, é muito complexo. E não é Daniel que está falando isso aí, não. Nós vimos aí o Brasil amargando nos últimos lugares aí, entre... Isso, vem lá de baixo, né, da educação exatamente. básica. Aí ele chega no ensino superior e não tem essa facilidade. Aí é onde é necessário, talvez, um professor, né, para interagir, incentivar diariamente, tá estimulando a leitura, realmente, assim, sendo não só o professor, mas um condutor desse estudante. Exato, o mentor, né? O mentor. E pasme, né? Parece que não, mas nós conseguimos pegar estudantes, por exemplo, ali do nível C, D, e colocar ele no nível A. Nós temos estudantes que chegaram com fortíssimas limitações e hoje são excelentes profissionais. São exemplos, né? É interessante, só um parêntese, eu gosto de ressaltar. A gente falou aqui muito bem, fez uma crítica, não foi uma crítica pejorativa ao ensino básico. E quando a gente fala sobre isso, amigos, nós não estamos fazendo aqui uma crítica a algum posicionamento político, não tem nada a ver, mas isso é empiricamente discutido aí no nosso país, não é? Então a gente apenas está discutindo algo que já é discutido em todos os meios, não é? Exatamente. E é importante dizer também que esse contexto não é geral no país. Exatamente. Nós temos excelentes escolas de ensino médio, né? Não recebi para isso, mas vou fazer uma brincadeira, por exemplo. Nós temos a educação adventista, que é excelente, que está fora desse contexto totalmente. Vocês, aqui, o colégio adventista, ele forma com excelência. Então, ele realmente está fora desse contexto. E tantos outros colégios Exatamente, bons. Temos muitas outras escolas, não é? Com certeza. Então, é importante a gente ressaltar isso. Mas foi bom você ter falado sobre esse ensino à distância, Daniel. E ainda sobre ensino à distância, eu não quero que, logicamente, que você faça referência a nomes, por questões éticas, não é? Claro. Mas existem alguns padrões
para me orientar na escolha de um bom curso à distância? Como eu posso, não, essa faculdade que oferece esse curso, essa aqui também, como eu posso me orientar, me organizar para que eu possa ter um bom retorno Fazer uma boa escolha, né? Isso, Digamos assim. Eu vou falar no contexto geral, porque Fica à vontade. vale para os dois. Hoje você tem que verificar a infraestrutura da escola, a qualidade dos seus professores, a qualidade da interação entre professor e estudante. Uma coisa que eu acho imprescindível é você verificar quem já formou. Por exemplo, veja quem formou nessa instituição e pergunta a ele, peraí, o que você achou da formação? Então, ali ele vai te dar um parâmetro. Pega, por exemplo, um profissional que formou em determinado local e vai no ambiente onde ele trabalha e verifica qual a qualidade desse profissional. Nós temos também as notas, vou citar um exemplo aqui. Nós tivemos, tempos atrás, aí, visitas aqui do MEC, tiramos nota 4, é um parâmetro muito bom, onde se avalia professores, infraestrutura, projeto pedagógico. Eu vou tecer uma crítica bem simples ao ENAD, porque o ENAD ali é um número de questões, por exemplo, 60 questões para você responder ali no domingo à tarde. Eu acho que é uma avaliação limitante, porque muitas vezes... Não é real, né? Vai ter diversos outros fatores que interferem. Pode ser que você não está bem, pode ser que você teve um problema familiar, ou mesmo está guardando um determinado rancor de alguma coisa e não tem uma resposta bacana no sentido. Mas o ENAD também é uma outra porta. Isso. Então, resumindo, tem cursos bons à distância que pode me formar, se eu, logicamente, tiver uma disciplina para aproveitar esse curso. Então, é possível isso é possível. Você incentiva para quem não tem condição de sair ou aquele que trabalha constantemente. É possível, então, essa pessoa investir e ter o seu investimento ou ter um retorno do seu investimento de uma forma agradável. Sim, com certeza. Nós temos excelentes instituições à distância. E eu vou citar, não é falta de ética, eu vou citar, por exemplo, que a instituição onde eu trabalho, que é a UNEC, nós temos o EAD Plus, olha o nome, EAD Plus, significa algo a mais, né? Nós temos EADs de excelência. E o ouvinte que quiser conhecer melhor essa nossa formação EAD, nós temos os presenciais, temos também, né, cursos em EAD. E quiser conhecer melhor, pode me procurar, pode procurar a instituição, e vai estar bem amparado. Muito bom. E, Daniel, o papel do professor, você acha que ele será revisto, ou terá uma ênfase maior, vai ser mais valorizado? Como que ficará a formação do professor no pós-pandemia? Eu acredito que nós temos alguns marcos aí mundiais, né? Vamos falar do ponto de vista cristianismo, nós temos aí o antes e o depois de Cristo. E eu costumo dizer que na educação e em diversos outros segmentos, nós vamos ter aí o antes e o pós-Covid-19, que realmente foi um impacto mundial. Certamente o professor, ele terá que se ressignificar. E também o professor que já vinha aí no ensino presencial, ele teve a oportunidade de conhecer diversas outras ferramentas que dava certamente para fazer um suporte à distância, né? Então, foi realmente forçado, mas o professor terá que se ressignificar, sim. A educação, a pandemia, essa pandemia, ela vai deixar um legado muito importante, sim, para a educação. Muito bacana. Daniel, você é pai. Ontem a gente conversando, você falando um pouquinho sobre o ensino dos seus filhos, ainda pequenos, estão em desenvolvimento, né? O tempo da quarentena pode transformar o papel dos pais na educação dos filhos? É mais uma coisa que o Covid-19 aí, essa pandemia, ressignificou. Eu acredito o seguinte, pastor, o pai que aproveitou esse momento para interagir mais com seu filho, talvez para aprender junto com os filhos, eu aprendi junto com os meus filhos, né? Acompanhar ali a educação, aprender em conjunto, interagir, não só do ponto de vista formação, mas do ponto de vista educação mesmo,
que a educação ela transcende ali o processo de formação. Tá ligado à interação, tá ligado a estímulo-resposta. Então, os pais que se oportunizaram a construir essa educação junto com o filho, essa formação junto com o filho, certamente vai ter retorno maravilhoso. Agora, a grande maioria entraram em desespero. Eu tenho colegas mesmo que falam, meu Deus do céu, Daniel, e agora o que eu vou fazer com meu filho? Eles estão aprontando muito dentro de casa, eu vou ter que contratar alguém para ajudar na tarefa e etc. Eu acho que quem oportunizou por terceirizar essa formação, essa educação, perdeu muito no contexto. Eu acho que perdeu. E, com certeza, o futuro apontará para novos caminhos aí. Tem até algo que eu acho que virá esse pós-quarentena. O pessoal nem fala pós-pandemia, porque a pós-pandemia vai permanecer, mas pós-quarentena, que eu acho que vai voltar aquela discussão também do homeschool, né? da educação em casa. É uma discussão que gera polêmicas, tem seus pontos favoráveis, pontos contras, e eu mais imagino que isso vai ser uma discussão futura, sem dúvida, né? Nesse contexto que a gente está passando. O homeschool, os países islâmicos, por exemplo, árabes, né, eles têm isso aí muito forte no DNA. Eu acredito que vai abrir uma discussão muito forte também em relação a isso. Mas eu acredito que a família, pastor, voltando um pouco à pergunta anterior, eu acredito que a família vai valorizar mais o professor, vai entender melhor o significado do professor na vida dos seus filhos. Eu vejo, é muito comum o pessoal falar, Daniel, vocês são heróis. Eu não imaginava que seria dessa forma. Né? Que legal. Eu acredito que vai ter uma ressignificação nesse sentido também. Bem como os estudantes enxergar o professor de uma forma diferente, não aquele cara chato que está sempre pressionando, que está exigindo, que está aplicando prova. Eu acredito que os estudantes vão repensar também em relação a isso, tanto no ensino fundamental, médio e superior. Exatamente. E eu penso que os professores foram os verdadeiros heróis nesta crise, né? E eu paro isso aqui para homenagear você, professor, que tem dedicado o seu tempo, que tem corrido atrás, que tem buscado informações, que tem se esforçado para gastar tempo para fortalecer e manter a educação no nosso país de forma correta, tá certo? Um reconhecimento para você. Nós só vamos rapidinho, Daniel, para um pequeno intervalo e a gente já volta bem rapidinho, ok? Essa época de isolamento tem sido uma tremenda oportunidade para você pensar e repensar sua vida, não é mesmo? Por isso, mais do que nunca, você precisa conhecer a maior esperança. Nos próximos dias, cada casa de Nanuque vai receber um exemplar, e sem custo algum. É um presente! Fique esperto que logo mais ele aparece aí na sua porta, viu? A maior esperança. Quem tem, tem tudo! Voltamos no nosso Projeto Viva, temos apenas 6 minutos exatos, Daniel, para que nós continuemos a nossa abordagem. Estamos falando aqui um pouquinho sobre esse contexto educacional da nossa comunidade, temos falado aqui sobre alguns pontos de vista pessoais, mas ao mesmo tempo que fortalecem a nossa vida, a nossa comunidade. E nós temos mais perguntas, Daniel. Eu tenho aqui mais algumas perguntinhas, eu sei que o nosso tempo ele está corrido, mas eu tenho aqui algumas perguntinhas ainda para você sobre educação brasileira, sobre esse nosso contexto. E a penúltima pergunta, ou a antepenúltima pergunta é: quais as mudanças mais profundas podem surgir na educação no pós-pandemia? Eu acredito que não terá mudanças abruptas, né? Mas é evidente que o ensino à distância ele vai ampliar bem mais, né? em relação a isso aí. Eu acredito que a gente vai ter aí um crescimento significante da educação à distância, mas só o tempo vai definir mesmo. Que bacana. Sem dúvida, né? Muitas pessoas vão falar assim, eu estou falando isso aqui, logicamente, no meu ponto de vista.
Eu acho que muitos vão falar assim, poxa, eu acho que eu posso estudar à distância, né? Tem muita gente que vai se enquadrar isso, mas eu faço uma ressalta aqui, olha o seu perfil também, se você está num curso presencial, sem dúvida o presencial, na minha opinião, ele tem uma importância maior, apesar de que o à distância, se a gente tiver uma disciplina bacana, a gente pode aproveitar, como a gente discutiu aqui, mas se você está no presencial e está em dúvida, se migra para uma distância, eu acho que é bom pensar, avaliar corretamente para que possa ter um bom proveito na sua carreira profissional, não é verdade? Com certeza, mas nós temos hoje os dois perfis, né? Existem pessoas que o perfil é a educação presencial, já outros, o perfil é realmente da educação à distância. Mas uma coisa é certa, né? O perfil daqueles que têm a educação à distância é um perfil bastante disciplinado. Tem que ser bastante disciplinado. Não é verdade? E penúltima pergunta, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, você que está no contexto acadêmico, você que está aí envolvido na área do MEC, uma pergunta que não quer se calar. As aulas presenciais voltam esse ano ainda? Principalmente no nosso contexto aqui de Nanuque, região. Como você avalia isso? A nossa torcida é que volte o quanto antes, porque o retorno das aulas presenciais significa aí a aproximação do fim dessa pandemia. Agora, é muito difícil dizer isso. Eu vou citar um exemplo aqui. O Amazonas, por exemplo, estava caindo brutalmente a quantidade de óbitos por Covid-19. Então, ele estava na zona verde. Hoje, eu verifiquei o noticiário, ele cresceu 203% o número de mortes. Então, já entrou na onda vermelha novamente. Então, nós não sabemos quando, como voltará às aulas presenciais. E só Deus mesmo para definir isso aí para a gente. Isso o cuidado sempre é a melhor resposta. Exatamente, mas a expectativa nossa é muito grande. Que bacana. Daniel, última pergunta, eu queria que você deixasse um conselho, se você pode dar um conselho para os pais, alunos, professores, suas últimas palavras aqui para o nosso programa, pensando na nossa comunidade em Nanuque. Olhe para aquela câmera e você dê o seu conselho para a nossa comunidade. O conselho que eu gostaria de dar a todos é que nunca desistam. Não deixe que uma pandemia, não deixe aí que essa quarentena venha a frustrar os seus objetivos, que venha a enterrar os seus sonhos, né? Sigam avante, desafios acontecem, transformam um quadro desinteressante em uma otimização e transforme ele em um padrão de interesse. Então, se a palavra que eu quero deixar é o seguinte: não desista, tenha foco, existe alternativa, é uma fase que o mundo está passando. Nós já tivemos diversas outras epidemias que também impactaram brutalmente a economia, que produziram desempregos, que desaceleraram a economia. E assim, então, não desistam, seja forte, porque os fortes vencerão. E confiem principalmente em Deus, né? Acima de nós, existe o grande, que é o Senhor Jesus Cristo. E se essa pandemia está acontecendo, foi porque Ele mandou. E muito mais ainda. Está na Bíblia. Né? É o contexto do tempo do fim. A profecia se cumprindo. Então, para quem está ligado, né, no Senhor Jesus Cristo, é mais um passo aí para que o Senhor venha e nos resgate, né? Então, mais uma vez, dizer o seguinte: confie em Deus, que a confiança em Deus, ela é tudo. E não é só confiar em Deus, não. Apenas confiar e ficar lá na sua casa, não. Eu confio e eu não vou seguir. Segue, converse, ajoelhe, ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Essa é a receita para o sucesso. Amém. Muito obrigado, Daniel. Amigo, é isso. Muito obrigado por você estar presente. Como sempre, eu leio um texto da Bíblia e oro. E eu peço sua permissão para isso nesse momento. E o texto desse momento está no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23, que diz assim:
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por termos pessoas capacitadas que nos orientem. E mais uma vez agradecemos aqui pela presença do Daniel, que trouxe informações. Logicamente não aprofundamos em nenhum tema, mas tudo que ele falou serviu para trazer ideias, fortalecer focos e objetivos na nossa vida. Abençoe cada família da nossa cidade, abençoe os nossos governantes. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite e até a próxima sexta.